Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar teus rios, Senhor. Ai, derrubar as barreiras do meu coração. Em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Combate. É verdade. Então, para a gente iniciar, eu quero iniciar a live com Efésios 6, 12. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestiais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Simbora, meu irmão. Simbora que eu tô toda arrepiada. Vamos rezar um pouco, né? Vamos embora rezar. Pedir a Deus a graça do Espírito Santo. Não se incomodem não, vou cantar um pouco, certo? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nossa vida, sobre esta empreitada de oração, Cássia, porque o inferno se levanta quando nós nos colocamos a alertar os nossos irmãos sobre as realidades do combate espiritual. Nós vamos falar isso muito, vamos tentar mergulhar mais intimamente em todas essas realidades, não para causar medo, né? Não para causar medo, mas para alertar que existe uma batalha, existe uma luta por nossas almas, pela nossa salvação. Convido você que está conosco, iniciando, fecha um pouco seus olhos e rezar conosco, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa limitação, sobre a nossa incapacidade. Nós te pedimos, Senhor, venha aguçar os nossos sentidos, venha abrir a nossa inteligência, vem nos fazer alertas para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Doce, doce Espírito Santo,
Exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Vem Jesus com o teu Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentidos, nos nossos sentimentos. Nosso coração duro, nosso coração insensível, aguça, Jesus, e quebra a resistência que há em nós para as coisas do alto. Tudo isso nós te pedimos. Pela intercessão daquela que esmaga a cabeça da serpente, a sempre Virgem Maria, a mais bela flor de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendendo o combate, sede o nosso refúgio. Cássio, então aqui, ó. São Miguel Arcanjo está aqui conosco, intercedendo Amém. aqui, como ele sempre faz. Ele fica aqui nos bastidores, certo? Amém. E Ele mesmo, viu? a cruz poderosa que exorciza todas as ciladas e insídios do demônio. Quero convidar você que nos acompanha a enviar esta live para um amigo, para um conhecido que precisa muito. Não deixe de fazer isso. É verdade. É verdade. E tantas vezes a gente tem até receio, né? De compartilhar. Mas quando o Espírito Santo de Deus toca no coração, que quando a gente está assistindo alguma coisa que é sobre Deus e vê o nome daquela pessoa, é o Espírito Santo falando conosco. Vai, Um aviso, faz. Né? Essa é a evangelização, né? Muitas pessoas acham que a evangelização é justamente estar à frente, né? Batalhar, dar lá palestras, participar de um grupo de oração. Mas levar Cristo por os meios mais simples é evangelização. Hoje o Senhor convida cada um que está aqui a evangelizar junto conosco, compartilhando essa live. Porque é como você disse, é algo tão importante e o que a gente está vivendo, a realidade está tão forte, né? Que a gente tem que orar, porque tem muitas almas ainda cegas espiritualmente, que não conseguem enxergar. Até mesmo aquelas que se dizem crer em Deus, mas muitas ainda estão cegas espiritualmente, achando que o diabo não existe, que o inferno não existe e que a batalha espiritual não existe. Exatamente, minha irmã. Exatamente. Nós vamos tratar, né, para não ser repetitivo, mas vamos falar sobre o combate espiritual e vamos tratar de algumas coisas direcionadas à família, né? Eu, como membro também da Pastoral Familiar, estou aqui com a camisa aqui, foi na propaganda, viu, da Pastoral, e
nós nos deparamos com isso, Cássio. No combate nas famílias, todo o ataque, né, do demônio na vida das famílias. Tem tantas coisas, minha irmã, tantas coisas que atacam, crises, ciúmes, desavenças, intrigas, problemas de adultério, de infidelidade, problemas diversos. E o demônio ele sempre está nos rodeando, como diz São Pedro, né? Na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, o demônio anda como um leão que ruge, né? Ao redor, procurando a quem devorar. E nós vamos dar uma mergulhada, né, nesses entendimentos, não para assustar, né? Não para assustar. Nossa intenção não é essa. Nossa intenção é alertar. Alertar. Quem quer que seja, né? Como você falou, eu tenho 20 não sei quantos anos de igreja, eu tenho não sei quanto de caminhada. Não importa, né? Para o demônio não importa o quanto tempo você tem de serviço, de vida de igreja, né? Dessas coisas todas, não importa. O demônio ele não descansa e nem se cansa de tentar-nos, né? E essa é a luta, né, meu irmão? Apresentando também, Cássia, eu não sei se você fez a impressão, eu fiz aqui, né? Do nosso e-book, não é? Humildemente, foi uma inspiração que Deus me deu e escrevi este e-book, tá bom? E ele vai ser compartilhado depois com quem desejar, que vai manter contato com a administradora aí, Cássia, do Pensamentos ao Céu. E a gente vai disponibilizar o arquivo, né? 0800, porque diz a Sagrada Escritura que de graça recebeis, de graça deveis dar. É verdade. E assim, Um é um abraço para a e-book. Gabi. Gabi, linda. Deus abençoe ela e toda a família dela. É um e-book pequenininho, mas muito, gente, muito, muito grandioso em relação ao que a gente precisa saber e escutar, entender. Assim, eu era lendo e li em voz alta, tá? Porque eu queria que até as paredes aqui de casa escutassem. Eu era lendo e grifando, e eu disse, meu Deus, meu Deus. Eu até conversei algumas coisas com o Fabiano e era, meu Deus, meu Deus. Porque tem coisas, gente, que a gente imagina que não é. Às vezes nós estamos tão cegos espiritualmente que a gente não enxerga a verdade diante de nossos olhos. E esse material é excelente. Porque a partir dele você vai ter a curiosidade de pegar esse e ainda ir atrás desse daqui. Para você se fortalecer cada vez mais, né? E uma coisa que eu acho interessante é que quando você começa a se debruçar nesse mistério da salvação, porque esse é o mistério da salvação que o Senhor nos deu, a santa palavra dele. Você vai procurar a vida dos santos e você vai ver também ali o quanto eles também batalharam espiritualmente e também o quanto eles têm a nos agregar mediante os exemplos de vida, né? Porque a gente tem que começar a aprender com as experiências dos outros. Às vezes a gente quer viver Às vezes a gente acha que a gente acha que consegue ter uma vida eterna, né? Assim, aqui na Terra, que a gente tem direito de experimentar tudo. Mas a gente tem que começar a vivenciar através da vida dos santos. Aí você vai começar a compreender. Mas é uma batalha. Até para você ler, é uma batalha. Porque surge tudo na sua vida para você não adentrar no conhecimento. Mas como diz o Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é uma libertação. Vamos iniciar, né, com algumas coisas. Vamos lá.
Para iniciar, irmã, vamos seguir como roteiro, né? Eu já mostrei o nosso e-book, porque quando a gente disponibilizar, e os nossos irmãos forem ler, fica tudo mais claro, né? Fica tudo mais tranquilo. Então, o tema deste e-book é a batalha invisível. É complicado, né, se falar nisso, porque imagina, Cássia, você entrar numa batalha invisível. Se é uma batalha invisível, como eu vou conseguir revidar os golpes? Ou como eu vou conseguir me proteger destes golpes se a batalha é invisível? Se eu não conseguir enxergar o agressor, o inimigo, então esta batalha invisível, ela é mais real do que nós imaginamos. Ela é concreta. E aí vamos usar dois termos para que a gente entenda como se dá esta batalha. Se você está aí nos assistindo e está anotando alguma coisa, eu te convido a anotar esses dois termos, né? O primeiro termo é imanente. Imanente significa palpável, concreto, que você consegue tocar, que você consegue sentir com seus sentidos humanos, né? Por exemplo, um mau cheiro, certo? Algo quente, algo frio, algo que incomoda, que te aperta. Tudo isso é imanente. Tudo que você consegue mensurar, consegue contar, consegue medir, é coisa imanente. Por exemplo, o nosso tempo nesta vida, Cássia, ele é um tempo imanente. Porque ele tem um começo, um meio e um fim. Ele é finito. Então é algo concreto. Entendeu, irmã? A comida que nós comemos, o nosso salário, que é pouco, que a gente paga as coisas quando de repente não tem sobra nada, mas é tudo imanente. Agora, existe outro termo que é bem mais complexo, você anota aí, é transcendente. Então, quando a gente fala em transcendência, a gente já imagina que é uma coisa que transpassa, né? Transcendência. É que passa da imanência. E este combate espiritual, que é invisível, ele se dá de forma transcendente, mas também se manifesta concretamente na imanência. Por exemplo, de repente a pessoa se sente triste, do nada, não tem motivo. Cai sobre ela uma tristeza, um desânimo. Ou, de repente, bate uma vontade, sei lá, de fazer besteira. Isso não começa do nada. Isso tem origem na transcendência. Os anjos, né? E aí nós tratamos de anjos maus e anjos bons, né? Os anjos decaídos e os santos anjos. Eles têm uma matéria, vamos dizer assim, para que a gente entenda. Existe uma matéria angelical que ela é transcendente. Então, o anjo, Cássia, a teologia, né? Santo Tomás de Aquino, ele divide em três aspectos dos seres. Existe o ser por excelência, que é o ser sobrenatural, que é Deus. Ele está sobre tudo que é natural. Ele é sobrenatural, ele está acima de todas as coisas. Uma boa noite aí para minha esposa, Elaine, que está longe, eu estou com saudade. Está lá no sertão. Existe, como eu falei, né? O transcendente. Deus é transcendente. Existe nós seres humanos, eu, vocês, nossos irmãos aí que estão nos assistindo, que somos seres naturais. Olha olha a diferença. Então vamos colocar como se fosse escala. Como se fosse uma escala. Deus, sobrenatural. E nós aqui, ó, natural. Existe um intermédio, Cássia. Existem seres intermediários que a doutrina e a teologia tomística, né, de São Tomás e Aquino, divide como seres preternaturais. É muito termo, né, para decorar. Mas é bom que vai ficar gravado, né? A gente vai assistir, aí vai assistir novo, compartilha. Então, Deus sobrenatural,
os, os seres humanos, né, nós todos somos seres naturais, e existem estes seres angelicais, que são seres puros em espírito, neles não tem nada de material, eles são puros espíritos, são seres preternaturais. Quando você leu no início da live, da outra transmissão que caiu e a gente reiniciou, ou foi nessa, sei lá, você leu e disse assim, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, não foi assim? Mas contra, deixa eu pegar aqui no 12, não é? Isso, 6:12. 12, 6:12. Não é contra homens, cadê aqui? Pois nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, contra homens, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais, que estão nos ares, que estão rodeando, entendeu? Então, como para nós é difícil compreender esta realidade eterna, transcendente, nós temos que sempre procurar comparar com algo material para que a gente possa entender melhor, certo? Então, vamos imaginar. Eu, no último dia 24 de dezembro, completei 42 anos. Eu estou um menino, estou começando a viver agora. Imagina, Cássia, eu sou um ser natural. Você também. Eu estou com 42 anos de idade e, às vezes, na soberba da nossa cabeça, a gente acha que sabe muita coisa já. A gente acha que já está preparado, que já experimentou de tudo, que entende sobre essas questões da igreja, do céu, das questões celestiais, do combate espiritual, certo? Aí a gente, quando se compara a Deus, que é sobrenatural, que, como ele disse a Moisés, quando se revelou, eu sou o que sou. Eu sou aquele que é, ou seja, eu sou desde sempre. Eu sou. Né? É como se fosse assim, não existe tempo para me mensurar. Eu sou. Aí, minha irmã, existem esses seres intermediários preternaturais, que comparados a mim e a você, eles são muito, mas muito, infinitamente muito superiores a nós na inteligência, entendeu? Nos sentidos. Então, imagine. Agora, se houvesse uma pessoa com milhares e milhares de anos de idade, ela teria muita experiência, né? É o caso dos anjos, certo? Os anjos foram criados por Deus, todos eles, tanto os anjos decaídos quanto os santos anjos. Então, imagine em termo cronológico quanta experiência em tratar conosco, em tratar com os seres naturais eles têm. Muita experiência. Então, é aí que se dá o combate espiritual, minha irmã. Porque aquilo que nós vemos limitadamente, eles veem mais profundamente. Não como Deus, né? Não como Deus Todo-Poderoso, que é onipotente, onisciente e onipresente. Não. Os anjos bons, olha, os anjos, os santos anjos, eles participam da onisciência divina, da onipresença divina e da onipotência divina em certo grau, diz Santo Tomás de Aquino. Certo? Em certo grau. Os demônios não participam, porque eles são anjos decaídos. Eles livremente decidiram cortar este elo com o Todo-Poderoso. Então, eles não participam da onisciência, da onipresença, nem da onipotência divina. Mas eles têm muita experiência. Então, comparado a nós, eles são muito superiores no que se trata de tentar-nos, de enxergar que algo vai nos levar a um pecado, que vai destruir a nossa vida, que vai destruir a vida do irmão. Então, neste aspecto, estes seres preternaturais, seres espirituais, eles estão muito à nossa frente. Dúvidas até aí, meu irmão? Fala alguma coisa, colabora aí. É porque é tão bom escutar.
Mas o interessante você falar é que muitas vezes a gente acha, né? É como você disse, a gente, dentro da nossa soberba humana, acha que sabemos mais do que eles, né? E é onde a gente cai. Por achar que a gente pode passar a perna em quem já está aqui há muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? A gente só consegue combater o mal se estivermos unidos a Cristo, a consciência divina que é Cristo, né? Porque a gente não consegue, sozinho a gente não consegue combater. Então, quando a gente vai dentro da nossa humanidade e tenta pensar que podemos combater sozinhos, né? E dizer, eu vou passar a perna, aí a gente cai. E é onde ele justamente quer, porque eles conhecem a nossa fraqueza. Não é à toa que a gente Exatamente. peca. Exatamente. Então, dentro desse combate espiritual, uma boa notícia, né? Porque a gente está falando assim, a gente acha que a gente fosse uns coitados e vulneráveis e pronto. Não, a boa notícia, nós estamos do lado que vence. Nós estamos do lado do nosso Senhor, do Senhor de tudo. Então, este poder que o anjo decaído tem, né? Que o demônio tem, ele é limitado e ele só tem a autoridade para agir aonde é permitido que haja e sempre para um bem maior. Nosso Senhor, porque senão nós iríamos cair numa heresia e achar que Deus não é todo poderoso. Dentro da onipotência divina, Deus permite a ação desses anjos decaídos sempre para um bem maior. Sempre para tirar daí um bem maior. Então eles não têm liberdade de ação como a gente imagina, entendeu? A liberdade de ação deles é aonde a onipotência divina permite. Porém, aí é que está o problema. Olha o problema agora. Se você pegar a primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, no versículo, a partir do versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Eis que vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Então, qual o problema? O que é que a teologia católica nos ensina com isso, Cássio? Ele está como um leão, rodeando a rugir, procurando a quem devorar. É como se ele tivesse preso numa redoma, procurando a quem devorar. Ele não tem a total liberdade de ação para entrar na sua vida, entendeu? Porém, nós, dentro da liberdade que Deus nos dá, Deus não impede que nós nos aproximemos dele. Aí é onde está. Deus nos deixa livres, porque o amor de Deus é um amor livre. Então, vamos trocar a miúdos, né? Vamos colocar em exemplos práticos. Tá lá o camarada, ele é casado, ou a mulher lá é casada. Passa por uma crise no casamento. Então, estamos tratando de família, né? A batalha invisível da família. Por isso estou colocando esse exemplo. Passa por uma briga, por uma crise. Aí, o leão que ruge, ele vai ficar ao redor, procurando a quem devorar. E aí o camarada ou a mulher lá encontra alguém para desabafar. E nesse desabafo, a pessoa entra na sua vida, na vida do camarada lá, e vai soltando o veneno. Ou seja, você acaba por permitir que o demônio entre na sua vida. E isso, minha irmã, é uma verdade
Deus não se mete, porque na liberdade humana, na nossa liberdade, que é um dom de Deus, Deus não se mete. Você falou, e é uma verdade, né? Conhecereis a verdade e ela liberta. A verdade vos libertará. E é para a liberdade que Deus nos libertou. Deus não morreu numa cruz para nos fazer prisioneiros obrigatórios do seu amor. Nesse combate espiritual, nós temos que usar bem a liberdade. Porque, como diria o diácono Nelson Corrêa em uma de suas músicas, bem bonita, ele diz assim: liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é fazer o que eu preciso. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu sou livre para fazer isso? Nesses dias, minha irmã, engraçado, Cassi, quando a gente está preparando algo assim para falar, né? Temas fortes. Nossa semana ela vai preparando acontecimentos que vão preparando, né? Eu conversando com um irmão que era prisioneiro de vício. Agora, olha que vício, sim, besta, entre aspas. Viciado em jogo online. Jogo de videogame, jogo de, sei lá. Então, conversando com ele, e rezei muito, sabe? Rezei muito pela libertação dele, para que há mais de 10 anos preso nessa realidade, e ele me contou antes de ontem que Deus lhe deu a graça de sair disso, de despertar disso. Veja, Deus não proibia. Deus não proibia. Deus deixa livre. Mas Deus ele está constantemente enviando graças, luzes, sabe, raciocínios, consciência para que a gente desperte. Mas se ele bate em mim e encontra um coração fechado, não há como ele me alertar para esse combate. Então, como diz aqui o e-book, né, na nossa introdução, esses tempos que nós vivemos, minha irmã, são tempos desafiadores para a fé. Porque não só no aspecto pessoal, né, Cássio, mas veja a sociedade. A degradação moral nas famílias, né? Minha irmã, eu fui chocado com a notícia essa semana que eu achei que era fake. Eu achei que a mãe tendo relação sexual com o filho. Meu Deus do céu! Publicizando isso. A que ponto, minha irmã? É. E a gente sabe que o mundo, esse mundo que jaz do maligno, quer que a gente torne isso normal, né? Por isso que muitos dizem que hoje a atualidade está perdendo para Sodoma e Gomorra, está ganhando de Sodoma e Gomorra. Para você ver que dentro das escrituras, Sodoma e Gomorra eram duas cidades perdidas, de tanta imoralidade, de tanto pecado. E hoje o que a gente vê e que quer introduzir dentro do nosso lar, dentro da nossa família, né? De dizer que os pais hoje, né, que buscam realmente educar seus filhos perante a lei do Senhor, os ensinamentos do Senhor, são chamados de retrógrados, né? De algozes dos seus filhos. Aí a gente vê uma coisa dessa e realmente a gente diz: eu não acredito nisso. Que isso realmente está acontecendo, né? Mas está acontecendo. E isso é uma batalha espiritual grande. E é como você falou no início, essa a gente consegue enxergar. Que é onde a gente tem que combater muito mais ainda, né? E é muito perigoso, porque se a gente descuidar, adentra dentro da nossa família. Essa questão que você falou aí sobre o vício, um vício bobo, e quantos vícios bobos não tem dentro do lar, que afasta o casal de ter um momento de conversa, de ter um momento de intimidade, né? Você tá ali no celular, no Instagram, qualquer coisa. Aquele momento que você poderia estar ali, você poderia estar com sua família,
vivenciando momentos que eternizam até no coração dos seus filhos, né? Porque muitos lares estão se acabando justamente porque estão abrindo a porta para que esse mundo espiritual adentre nas pequenas coisas, né? Pois é. Nos comportamentos Esse que a gente diz é comportamento bobo, mas não é não, minha gente. Mas não é mesmo. Porque a gente vê e a gente sente, né? Isso seja no casal, isso seja nos filhos, né? Às vezes vai deixando. É como você disse, ele ruge, está ali à espreita. E a gente deixa ele adentrar. É onde a gente tem que fechar a porta, né? Mas é através da batalha, da guerra mesmo. Olha, continuando sobre essa realidade espiritual, para dar uma boa noite, né? A Rejane, esposa de Antônio, aqui da nossa paróquia. Antônio, que eu sou fã, eu tenho que dizer aqui, eu sou fã de Antônio. Né? É um dos E caras que, assim, e ele é seu fã. quando toca na missa, você é levado a viver melhor o mistério. É Ele verdade. seja Antônio, ele tem uma suavidade assim, sabe? E, ele é uma pessoa incrível. Tanto ele como Rejane são pessoas, um casal incrível mesmo. Deus abençoe. Então, a Sagrada Escritura e o magistério são claros sobre essa batalha espiritual, né? Ela nos alerta, sempre a igreja nos alerta sobre a realidade do demônio, né? O ódio que ele tem pela humanidade, porque qual é a do demônio? O demônio, ele tem inveja de nós. Já perdeu tudo. Ele já perdeu tudo. Não tem mais jeito para ele. Só uma informação, né, para os nossos irmãos que nos acompanham. O demônio pecou. E por que não tem perdão para o demônio? Porque ele vê claro. Ele sabe a realidade transcendente. E nós vivemos como de São Paulo, em 1 Coríntios 13, lá no final ele diz, nós enxergamos como um espelho, ou seja, de forma confusa. Nós ainda não temos, por mais que tenhamos a fé, que é dada por Deus, que é um dom teologal, né? É uma virtude teologal. Deus é que nos deu a fé, não foi eu que criei a fé em mim. É uma graça de Deus. Por mais que eu tenha esta fé dada por Deus, mas eu não tenho a visão beatífica, eu não sei. Por isso que, para nós, há a graça de recomeçar, de pedir perdão, de misericórdia para os demônios, não. Então, o pecado do demônio é um pecado sem jeito. Como diz lá em nós, é caixão e vela preta para ele. O interessante é você falar isso, porque quando a gente visualiza para a nossa vida, quando a gente comete algo que a gente comete algo contra Deus que a gente não sabia, né? Deus perdoa, né? É como se fosse réu primário. Mas quando a gente faz algo, né? Comete um pecado, sabendo que aquilo é pecado, aí é onde a gente tem a visão que Deus tem do inimigo. Porque ele sabe, é como você disse, ele sabe, mas ele insiste em fazer. Então, é por isso que, como você disse, ele já sabe o caminho dele, mas ele não quer ir sozinho. Ele quer levar justamente nós, que é como você falou. Nós temos a visão, mas como um espelho, não tão consciente. E ele é consciente do que é certo e do que é errado. Aí dentro desse combate, né? Como eu vou combater esses seres tão superiores a mim, que sou natural? Já disse aí uma irmã no comentário, e ela resumiu. Eu acho que ela conseguiu ler aqui o que eu escrevi, aqui escondido. Leitura e meditação da palavra de Deus, fé em Deus, sacramento e comunhão com a igreja. Este é o caminho. Por quê? Porque naquela mesma leitura, Cássia, que você leu, de Efésios, vamos começar do início, né?
do versículo 10. Ele diz assim, Efésios 6:10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, o segredo é fortalecer-se no Senhor. É na força do poder do Senhor, não na minha força. Deixa a soberba de lado. Deixa esse orgulho de lado. Você, eu, nós somos uns próprios coitados. Nós não conseguimos muita coisa. Então, é fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. E aí está o segredo. Revestir a armadura de Deus para poder resistir às insídias do diabo. O que é que São Paulo está querendo dizer com isso? Haverão ataques. É inevitável nesta caminhada para o céu, nessa caminhada junto com Cristo, com sua igreja, é inevitável que aconteçam os ataques do diabo. Revestivos da armadura de Deus para poder resistir às insídias do diabo. Se você for aí no seu dicionário, insídia é ataque. É como se fosse cilada. Então, haverão ataques, eles são constantes. Como eu disse, ele não dorme, ele não repousa, ele não precisa descansar. Ele é ser puro. E eles são constantes. Quantos irmãos nossos, minha irmã? E aí eu não quero entrar no mérito da medicina, viu? Veja bem. Quantos irmãos nossos sofrem de crise de ansiedade do nada? Ou uma depressão inexplicável? A questão biológica da medicina, sim, não desconsideramos isso. Mas, como eu disse, isso não é do nada. Não é como se, do nada você. Isso não existe, sabe, irmã? Há um combate espiritual, há um ataque. E continuando na palavra de Deus, para poder resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra a carne e o sangue, não é contra homens, não é contra a matéria, mas contra, preste atenção agora, principados. Isso aqui, os principados, são um coro de anjos. Se você for na teologia angelical de Santo Tomás de Aquino, ele vai dividir lá tronos, potestades, dominações, principados, anjos, arcanjos, serafins, querubins. Então, há toda uma coisa celeste. Então, principados contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Há uma passagem bíblica que o nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo jaz do inimigo. O mundo, a coisa material. Então, é contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Que dia mau é esse, irmã? É o dia da tentação. É o dia do combate. É o dia quando o inferno vem com tudo e você só resiste quando está com a armadura de Deus. É a única forma. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade. Revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz. Empunhando o escudo da fé, ao qual podeis extinguir os das infamadas do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com orações e súplicas de todo tipo. Orai em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja algumas coisas, irmã, que São Paulo nos admoesta, né? A verdade, a justiça, a fé, a paz, o zelo. São todas as virtudes que combatem os pecados capitais, que combatem a soberba, que combatem a vaidade, que combatem a luxúria, que estas são portas pelas quais o demônio entra na nossa vida. E só nós podemos abrir. Repito, ele não chega para abrir essas portas. Nós abrimos essas portas para que ele, este leão imundo, entre e faça a festa que ele quer fazer, destruindo nossa vida. É só tendo uma vida de intimidade, resgatando a nossa vida de oração,
nossa vida de intimidade com o nosso Jesus Cristo, nossa vida sacramental, fazendo uma boa confissão, recomeçando, meditando a Sagrada Escritura, procurando saber do magistério, estudando os documentos, é que nós conseguiremos estar mais atentos para este combate e Deus virá em nosso socorro dentro da nossa liberdade. Viu, irmã? É desse modo. É verdade. E você falando aí sobre essas questões, se a gente olhar, né, principalmente nessas questões de problemas que acontecem no nosso dia a dia, que muitos dizem, é o acaso, né? É o acaso. Mas será que é o acaso mesmo? Você está bem, você começa a criar intimidade com Deus, de repente começa as coisas de casa se quebrar, do nada, né? Uma irritação que surgiu do nada, uma falta de paciência, um desânimo. Será que isso realmente é só coincidência? Tem um ditadozinho que diz que mente sã, corpo são, né? Aí a gente leva uma alma sadia, consequentemente tem um corpo sadio. Mas uma alma aonde vive um combate espiritual grande, do qual está perdendo as forças, o corpo vai demonstrar. O corpo vai demonstrar. E assim, por mais que a gente tenha que dar assim, um mérito à ciência, a gente não está aqui para questionar isso, mas quantas doenças, quantos diagnósticos de câncer não vêm mediante uma alma sem força, uma alma sem proteção, uma alma que não está cuidada. Porque vem, a gente acha que isso é brincadeira, mas não é. O mal adentra, ele vai destruir. Ele não está ali a dizer, vou só fazer isso e vou embora, não. Porque quando a gente vai ler as escrituras e ver quando Jesus vai expulsar os demônios, eles não querem sair dali, né? Eles não querem sair dali. Então, o mal, quando é dentro da nossa vida, é uma luta grande para expulsá-lo. E eu lhe digo, a gente não consegue fazer isso sozinho. Se a gente não tiver, se fortalecer, como diz São Paulo aqui, escreveu na carta dos Efésios, e se a gente não pedir ajuda àqueles que conseguem nos ajudar através de orações, porque onde o Senhor mesmo fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Por isso que é tão importante, que você vai falar até no e-book mais para frente, como é importante o marido e a mulher estarem em oração juntos. Exatamente. Né? Então, se a gente não se fortalecer, a gente padece. Padece. E cai feio, viu? E a nossa queda, ela é sistemática, né? Ninguém cai sozinho. Um pai de família, Cássia, quando ele cai, ele arrasta todos os seus com ele. Uma mãe de família do mesmo jeito. Então, por que este combate nas famílias? Por que isso? Porque o demônio está de olho tanto na família. Porque é da família, como nos afirma São João Paulo II, a família é a célula base da sociedade. Então a gente não pode dissociar a questão imanente da questão transcendente, daquilo que eu falei no início. Todo esse combate, como nós dizemos aqui na introdução do e-book, quando fala aqui, ó, o ódio pela humanidade, no segundo parágrafo, e seus ataques sistemáticos às estruturas fundamentais da sociedade, especialmente a família. Infelizmente, é uma das maiores estratégias do inimigo. É convencer o mundo que ele não existe. Esta é a estratégia primeira. Veja, se você não sabe que há um ataque, a luta já está perdida. Já está perdida. Então, o que é que o demônio... vou falar sobre isso aqui, né, sobre a comunicação desses seres preternaturais. Só esclarecendo, viu?
tudo isso que eu estou falando aqui não é da minha cabeça. Aqui é doutrina da igreja, junto com muito de Santo Tomás de Aquino, magistério da igreja, aqui, ó, catecismo está sempre comigo aqui, e Sagrada Escritura, né? Porque todo bom católico deve saber disso. Nós temos como um tripé da fé, vamos dizer assim, que é a Sagrada Escritura, o catecismo e a tradição da igreja, o magistério da igreja e a Sagrada Escritura. E aí nos dá segurança para podermos falar desses temas tão profundos, né, e polêmicos, algumas vezes. Então, eu falava sobre as estruturas sociais. O que é que você acha, minha irmã, por exemplo, na ideologia atual, né? Existem várias ideologias que são demoníacas. Por exemplo, há anos atrás, isso faz muito tempo, acho que mais de 10 anos atrás, eu estava patrulhando na noite de Campina Grande, né, numa viatura, e a gente foi ali no Açude Novo. O Açude Novo não era como é hoje, né, bem bonito ali, reformado não. Era um local onde tinha muito usuário de drogas. E encontrei uns jovens à noite, todos de preto, meio aquelas maquiagens com olho preto assim. Ó. Aí eu perguntei, vocês são o quê? Que grupo é esse, né? Aqui. Isso era madrugada. Eles disseram, somos vampiros. Aí eu achei engraçado, né? Vampiros, certo? Aí o que, é que vocês fazem? Aí entrei na onda deles, né? Vocês têm poderes, né? Vocês se transformam em morcego, vocês voam. Se eu botar um espelho aqui, aparece seu reflexo, né? Toda aquela onda dos filmes de vampiro, né? Aí eles, não, a gente só se tranca durante o dia. Olha a percepção. Se tranca durante o dia em casa e só sai à noite. E a gente bebe sangue. Eu digo, meu Deus do céu. Como que o demônio faz o cara perder a luz, perder o convívio das pessoas dia a dia e só sair à noite? Então, é claro que aí existe uma influência demoníaca no pensamento. Mas, como é que esse pensamento chega, Cássia? Será que o demônio escreveu algo e colocou numa biblioteca para que alguém leia, entenda? Não, não é assim. Então, anota aí, você que está anotando este termo que eu vou usar agora. Os demônios, os seres preternaturais, vamos melhor dizer, porque os anjos também são seres preternaturais, eles se comunicam por matérias inteligíveis. Matérias inteligíveis, que poderíamos dizer que é pensamentos. Certo? Eles não têm uma língua, um idioma, vamos dizer assim. Eles se travam toda a tentação por pensamento. Toda a tentação por inserir no homem matérias inteligíveis, ideias, para destruição dos homens. Então, como é que se dá na família isso? Os filhos olham para os pais e vem um pensamento. Meu pai sabe de nada. É retrógrado. Aí, no pai, eita, que menino leso, né? Eu falo tanto e ele não aprende. Aí, na esposa e no esposo, ciúmes, dúvidas, desconfiança, insegurança. Tudo isso são matérias inteligíveis, pensamentos, tendo em vista a destruição da família. Então, um pai chega para um filho e diz, filho, se alguém te oferecer alguma coisa, drogas, então, não utiliza. Chega lá no ato, o pensamento, que nada, porque o pai não sabe nada não, prova aí, você que decide. Pensamento, quem decide sou eu sou dono do meu próprio nariz. Eu tomo de conta da minha vida. Então, isso não é do nada, entendeu, minha irmã? Por que eu estou falando isso? Porque lá em Apocalipse 12, quando fala do grande combate, né? Houve um combate no céu. Todo mundo sabe dessa passagem.
Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão também batalhou com seus anjos. E não foi mais achado lugar no céu para o dragão e seus anjos. Que batalha é essa? Será que eles batalharam assim com espada? Não. Essa batalha é uma batalha intelectual. É uma batalha inteligível. É uma batalha de pensamento, de argumento. E olha que coisa interessante, que poucos sabem. Este arcanjo aqui, ó, o arcanjo Miguel. Quando a gente fala arcanjo, o pensamento comum acha que é um super anjo, né? Arcanjo. Ah, é um arcanjo. Só que é assim, sabe? Existem três. Os coros celestes são divididos em três, vamos dizer assim, hierarquias. Existem os serafins e os querubins. Lá em cima, e outro lá que eu não lembro o nome, existem os intermediários. E existem os de terceira classe, vamos dizer assim, os mais humildes. Arcanjo, você tem ideia, Cássio, onde é que os arcanjos estão situados nessa hierarquia? Vamos dizer assim, seja coronel, tenente coronel e major. Aí, tenentes, capitães, tenentes e subtenentes. Aí depois, sargentos, cabos e soldados. Eita, Você imagina. ele falou um monte de língua aí que eu não entendi nada. Vamos lá, é como se fosse hierarquias, entendeu? Eu acho, eu posso estar enganada, mas vou dar a minha opinião. Se a gente for para falar de batalha, é aquele que vai para o campo de batalha, né? Então, quem vai para o campo de batalha são os soldados, né? Eu não sei, não sei na batalha onde é que ficam os tenentes e os coronéis. Exato. Mas é mais que isso. É mais que isso. Na visão teológica, olha como é que tá, como é que anjo e depois do anjo é o arcanjo. Ele é o mais humilde dos coros celestes. Ele é o menor. O que é que coisa, né? Surpreendente isso, né? Então, olha como é que acontece. Deus dá a graça aos humildes e resiste aos soberbos. Satanás, dentro da tradição da teologia, certo? Ele é considerado como um serafim. Ele é um anjo, ele é um seráfico. Ou seja, ele é o do maior grau. Ele era o mais avançado em grau. E ele é derrotado pelo humilde. Pelo humilde. Como ele foi derrotado pela humilde Maria. Então, eu estou todo arrepiado aqui, viu, irmão? Neste combate, a humildade é que vence. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Quem vence é Deus. E como é, quem faz a quaresma de São Miguel vai saber, né? Como foi que Miguel, o arcanjo Miguel, venceu Satanás? Com uma palavra: quem como Deus? Quem como Deus? Tantos argumentos, e o arcanjo Miguel só fala uma palavra: quem como Deus? E aí acaba a luta e não é achado mais lugar para o demônio e os seus asseclas junto a Deus. É uma luta inteligível. Então, na nossa vida, minha irmã, nós temos que a todo momento estar com esse pensamento: quem como Deus? Quem como Deus na minha família? Quem como Deus na educação dos meus filhos? Quem como Deus no meu relacionamento com minha esposa? Quem como Deus no meu trabalho? Nas causas que tenho para resolver? Quem como Deus? A doutrina católica fala sobre a queda dos anjos. Está no catecismo, no parágrafo 391 e diante. Ele diz assim, ó: por trás da opção da desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus. Olha, teve o pecado dos nossos primeiros pais, de Adão, de Eva, né?
mas há uma voz sedutora por trás deles. Come o fruto. Faz isso. Você será como Deus, que por inveja os faz cair na morte. Diz também a palavra de Deus em Gálatas, né? Em Gálatas, foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Foi por inveja do demônio. A Escritura e a tradição da igreja veem neste ser um anjo destronado, ou seja, um anjo que foi retirado sua posição, chamado Satanás ou Diabo. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas tornaram-se maus por sua própria iniciativa. E a Escritura fala também de um pecado desses anjos, né? Esta queda consiste numa opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e o seu reino. Ou seja, como eu falei no início, eles entendiam do que se tratavam e foram livres para desistir. Não quero mais. E Deus diz a doutrina que Deus tentava ainda trazê-los, mas cada vez que Deus procurava tentar, mais eles se afastavam. Então Deus via que aquilo era como se fosse feri-los e Deus respeita a decisão. Com os homens acontece de forma semelhante. Apesar da nossa ignorância, apesar da nossa falta de visão, mas a nossa liberdade é respeitada por nosso Senhor. Nós só estamos aqui porque somos livres, irmão. Nós só estamos nessa caminhada porque dentro da nossa liberdade nós decidimos. É verdade que Deus dá a graça da gente continuar. Mas o pontapé inicial foi uma liberdade, foi uma decisão do homem. Uma decisão minha, uma decisão sua, e nossos irmãos que nos acompanham. Nós decidimos ser de Deus. E aí Deus, logicamente, se alegra com isso, né? E aí agora eu vou e envia as graças necessárias para que a gente continue. Então, esta realidade invisível do demônio, que a gente está só na introdução, viu? A gente vai deixar mais para frente, para a gente entrar mais forte nesse tema, né? Mas esse é um chamado à vigilância. É um chamado a despertar para saber que esta luta está ao nosso redor, que nós não estamos feito, sei lá, à toa, né? Não, meu amigo, nós estamos inseridos nessa batalha. E o quanto antes nós despertarmos para essas realidades, melhor. Nós começaremos a perceber algumas coisas. Tem um ditado, Cássio, que diz assim. O povo diz, né? Erroneamente. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Né? Este ditado está errado, viu, irmão? É assim, ó. Quanto mais eu rezo, mais assombração eu vejo, eu percebo. Ou seja, está por aí. Então, quando você começa a ter vida de intimidade, que rezar é isso. Você começa a perceber a malícia por trás das coisas. Você começa a perceber as armadilhas. O que convém, o que não convém. E na família, meu Deus, quando um casal que reza, um casal que tem intimidade com Deus, ele é imbatível. Porque quando o homem está feito um abestalhado sem saber, a mulher vem e chama a atenção. Ó, se liga aí, o cara é mesmo, né? Eita, porque a mulher sábia, a mulher sábia, ela edifica, né? E da mesma forma, um homem de Deus, ele sabe conduzir o rebanho. Ele chega e diz, ó, não dá certo, não está dando certo isso, presta atenção nisso e tal. Então existe uma cumplicidade, existe uma unidade de intimidade com o nosso Jesus Cristo. Eles estão falando a mesma língua. Não existe embate, não existe discussão, nem briga, porque estamos tratando de salvação. Esta é a grande sacada, né, que nós temos que ter. Por isso que São Pedro diz, serem sóbrios. Lá, né, fica atento. Seja vigilante, você não fica aí feito um bobinho, feito uma bobinha, esperando as coisas. Não, fica atento, né?
Presta atenção. É isso aí. E uma coisa que a gente tem que entender, né, que essa live aqui não é só para a família, né? A gente, porque muitos podem dizer, ah, mas eles estão falando do combate espiritual na família. Você que é solteiro, né? Você tem uma família. Então você tem que se proteger e proteger a sua família. Aqueles que, como nós, já constituíram a família, né? Tem que proteger a família. Então essa live é para todos que têm família. Porque muitas vezes a gente tá bem, mas tem alguém da nossa família que não tá, que necessita da nossa oração, que necessita do nosso olhar espiritual para ajudá-lo a combater essa batalha espiritual. Então, a gente tem que abrir os nossos olhos e proteger a nossa família. Esse bem maior que o Senhor nos deu e que Ele vai cobrar. Ele vai chegar um dia que ele vai perguntar: cadê o bem que eu te dei? Né? Por isso que eu digo a gente que somos pais, temos que ter muito cuidado, muito zelo com os frutos do matrimônio, que são os filhos. Porque nosso cuidado é eterno. Seremos cobrados pelo Senhor, pelo aquilo que Ele nos concedeu, pela sua graça e misericórdia, que são os nossos filhos. Então, pais e mães, sede zelosos, né, na orientação dos vossos filhos. Mãe, não desista não, continue a rezar. Eu achei super interessante um vídeo que eu vi daquele padre que é da Canção Nova, que agora esqueci o nome dele, né, um dos fundadores da Canção Nova. E que ele foi olhar o joelho de um padre lá. Ele disse, deixa eu ver aqui seu joelho se tem calo. Por quê? Com o seu Jonas, né? Com o Padre Léo? É, porque só um joelho calejado demonstra realmente as batalhas que vivencia, né? A Exatamente. gente às vezes está cansado, não quer se ajoelhar não, mas precisamos. Precisamos nos ajoelhar diante do Senhor. Precisamos nos ajoelhar em nossa casa, em nosso quarto, sabe? Para poder clamar ao Espírito Santo de Deus para que venha, abrir os nossos olhos, nos dar fortaleza, força para continuar. Tem dias que a gente não quer rezar, mas a gente tem que rezar, mesmo não querendo. A gente tem que rezar, né? Fazer, Exatamente. porque se a gente demole, a gente cai. E é como você disse logo no início, a gente não cai sozinho, não. A gente vai levando um monte de gente conosco. Exatamente. É, dentro do combate espiritual, eu tenho que procurar tomar alguns cuidados, né? Como você falou aí, seja você que já construiu sua família independente, você tem que tomar alguns cuidados, né? Um dos maiores cuidados é retomar a vida de oração. Este é o principal passo. Santa Teresinha do Menino Jesus, até o catecismo traz isso, né? Quando fala sobre oração, ela diz que para ela, oração é um simples olhar lançado ao céu. Olha que coisa simples. Para mim, vou até pegar aqui, irmã, da parte que fala sobre oração, porque é uma doutora da igreja, né? O que é oração? Está no parágrafo 2558. O que é oração? Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. Um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Ou seja, oração é simples. Oração
é algo que deve ser natural na nossa vida. Não pode ser algo pesado. É como um olhar lançado ao céu, como diz Santa Teresinha. Deve ser algo que compõe minha vida. É verdade, é bem verdade que nós temos que ter o nosso momento de oração, né? Um horário de oração. Mas aqui eu não quero tratar somente sobre este horário de oração. Por exemplo, eu costumo acordar mais cedo antes de ir trabalhar, fazer minha oração, minha conversa com Deus. Mas a minha oração não pode se limitar só a este momento, entendeu, Cássio? Tem que ser, minha vida tem que ser uma vida de oração. A todo momento eu tenho que estar com o espírito de oração, né? Nos acontecimentos, diz que o homem sábio, ele aprende em todos os acontecimentos da sua vida, até com a criança, com qualquer acontecimento, ele está aprendendo. Quem vive em oração, quem tem vida de oração, ele começa a enxergar as coisas com mais leveza. E as suas decisões começam a ser mais acertadas. Porque brota da sua vida de intimidade com o nosso Senhor. E nós somos chamados a ter vida de oração e não momentos de oração. Que é o que acontece muito, irmã. Por exemplo, há pessoas que só se colocam em oração quando se encontra ou lá na pastoral, ou lá no movimento, ou no grupo de oração. Para a sua vida de oração, Padre Léo dizia isso, né? É como tomar um banho. Tem uns cabas que gostam, né, de ficar fedendo, mas tomar banho é necessário, se alimentar, beber água. Então a oração tem que ser algo que nutre, o mais importante, que é a minha alma. Tem que ser transcendente. A minha vida de oração, ela afugenta a presença do inimigo. Quando eu me coloco a rezar, eu impeço que maus pensamentos venham à minha mente. Coisas bestas, né? A mente vazia não é oficina do diabo, né? Inclusive, eu aconselho, viu, as pessoas a assistirem o filme, né? Oficina do Diabo. Fala sobre essa questão dos ataques, de como o demônio. Né? Quem quiser também ler o livro, que é bem mais profundo, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é baseado. Esse filme é baseado nesse livro, de Chesterton, né? Se eu não me engano. Acho que é. Ou é de Lewis. C.S. Lewis. Então, são literaturas, são coisas que nos alertam para a realidade espiritual. Esta realidade, o demônio existe, né? Ele existe. Ele é um ser. Todo ser é pessoal, ou seja, é único. O demônio existe e com ele existem vários e vários outros, miríades e miríades de demônios que estão por exemplo. Você acha que o demônio está feliz com esta transmissão? De jeito nenhum. Porque se ao menos uma pessoa abre a mente e começa a entender, é uma vítima a menos, é um bobinho a menos, é uma bobinha a menos que nas garras dele. Então, como ele tenta se fazer desconhecido, a gente está fazendo aqui, a gente está chutando o pau da barraca, né? A gente está mostrando que ele existe. E que ele trabalha, né? E que está nas ideologias do mundo, né? No feminismo, que destrói a mulher. Está em tantas outras ideologias que matam, que são contra a vida. Naquelas coisas que parecem inofensivas, Cássio. Por exemplo, o cara está na igreja, mas ele está lá disseminando pensamentos contra a igreja. Diabo vem de diabolos, que significa divisor, o que divide. Entendeu? Então, esses pensamentos de divisão, pensamentos que destroem, não vêm de Deus. Né? Temos que lançar uma luz sobre essa realidade espiritual. E aí, meus irmãos, eu convido a vocês a
se manterem fiéis, né? Para a próxima transmissão também, para os outros dias, que a gente vai aprofundar. Inclusive, Cássia, a gente vai ter uma alteração disso. Vai ter que ficar nas sextas, né? Vai ter que ter. Porque vai ter um compromisso para mim em uma das sextas-feiras aí desse mês. Certo. E eu te aviso com antecedência para a gente falar com o pessoal. Não se preocupe, não. Mas, assim, é porque esse tema é tão vasto que não daria realmente para a gente falar sobre tudo hoje. Porque quando a gente fala da investida do maligno, né, que a gente está focalizando na família, mas as investidas dele em todos os âmbitos da nossa vida. No nosso trabalho, tem investidas dele, né? Nas nossas amizades, na nossa comunidade, no nosso viver em comunidade, tem investida dele. E é como você disse, se uma pessoa que esteve hoje, dentre tantas que já passaram por aqui, mas se uma palavra foi colocada num terreno fértil, ela vai frutificar. E essa semente poderá ir para outro terreno. Aí é onde ele fica raivoso, porque perdeu uma e sabe que pode perder muito mais, né? Porque a palavra do Senhor multiplica. Então, que a gente possa, com essa live, a gente possa querer adentrar muito mais ainda em conhecer, em afirmar que esse mundo espiritual existe e que precisamos nos fortalecer para combatê-lo, né? Porque Isso mesmo. ele não dorme, né? Ele não descansa. E ele quer, a todo custo, nos levar com ele. Ele sabe o destino dele. Ele já é ciente disso. Ele sabe. Porque, como diz a palavra, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus não passará. E ele sabe. Então, ele não quer ir sozinho. Ele quer, cada vez mais, pegar muito mais almas para padecer com ele no fogo da eternidade. Então, a gente tem que realmente revestir o capacete da salvação, nos revestirmos de fé para poder combater. E quem chegar junto de você dizendo que não existe, ore pelaquela pessoa, para que o Espírito Santo de Deus abra os olhos espirituais dela. Porque existe. Não podemos nos deixar nos persuadir pelo que o mundo vem nos dizer. Porque a palavra certa, se você é cristão, de verdade, a palavra certa é essa daqui. É a Sagrada Escritura. Não tem outra. Tá ok, minha irmã. Chegou alguma pergunta lá na caixinha lá que você abriu? Não chegou nenhuma, mas essa semana, né, vou deixar aberto aí para vocês Já para a próxima, colocarem né? para a próxima live, né? E até sobre hoje, que foi uma introdução. Se tem alguma dúvida, né? Relatem para nós suas experiências, relatem para nós suas dúvidas, perguntem, né? Vocês vão perguntando durante a semana, porque a gente vai dando uma estudada, eu passo para a Fabiana, a gente estuda, porque a gente precisa vir com as respostas de acordo com como ele falou. Da igreja, da Sagrada Escritura, né? Do magistério, da Sagrada Escritura. A gente precisa vir com essas respostas. Não é minha, não é dele. São respostas que vêm realmente do Senhor, né? Do Espírito Santo de Deus. E a nossa próxima live é sobre, já para eles ficarem aí atentos e desejosos, né? Nós vamos pegar o capítulo 1 e 2, né? Certo. A realidade invisível, que é o demônio existe, que a gente vai tratar isso com. E depois Mais o alvo profundidade. prioritário. A família como alvo prioritário. Não é? Do ensino. Pronto. Certo? Ó, certo, combinado. Então, para encerrar, Cassandra, de encerrar, eu quero ler o salmo que traz o combate, né? A realidade do combate. É o Salmo 90 para quem usa a Bíblia pastoral e para quem usa a Bíblia
de Jerusalém é o Salmo 91, certo? Vou ler aqui rapidinho, aí você faz a despedida, tá bom? Quem habita na proteção do Altíssimo pernoita à sombra de nosso Senhor, dizendo a Yahvé: meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. É Ele quem te livra do laço do caçador, que se ocupa em destruir. Ele te esconde com suas penas, sob suas asas encontras abrigo, sua fidelidade é escudo e couraça. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, a ti nada atingirá. Basta que olhes com teus olhos para ver o salário dos ímpios. Tu que dizes, Yahvé é meu abrigo, e fazes do Altíssimo como teu refúgio. A desgraça jamais te atingirá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, pois em teu favor ele ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te levarão em suas mãos, para que teus pés não tropecem em uma pedra. Poderás caminhar sobre o leão, olha aí, e a víbora. Pisarás o leãozinho e o dragão, porque a mim se apegou, eu o livrarei. Protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei em longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí, quem fica com o nosso Senhor, pisa o leão. A víbora é uma serpente. Pisa o leão e a serpente. Aquele que está com o Senhor passa por cima das tentações, passa por cima das insídias do diabo. Amém? Amém, que coisa linda. Meu irmão, eu queria que você finalizasse a live, né, com uma canção, para que depois de tanta coisa que o Espírito Santo hoje veio nos falar, porque todos nós aprendemos aqui, né, a gente possa refletir antes de dormir, dentro das nossas orações, dentro da nossa conversa e intimidade com Deus, onde mais podemos fortalecer a nossa fé. O que precisamos mais fortalecer para que a gente possa combater ainda mais as ciladas do inimigo. Vamos rezar com São Miguel, o humilde. Certo? O humilde, né? O que vence, o que diz quem como Deus. Convido você que está nos acompanhando neste término de transmissão, de live, que você apresente sua família nas mãos de Nosso Senhor por intercessão de São Miguel Arcanjo. Ele que combate e afirma quem como Deus. O anjo do Senhor vem acampar e me diz: quem como Deus? Abro o coração ao anjo do Senhor que me diz: quem como Deus? 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 O anjo do Senhor vem acampar e me diz: quem como Deus? Abro o coração ao anjo do Senhor que me diz: quem como Deus? 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 Vi São Miguel perto de mim,
e em seguida com vida e soube assim. És odiado pelo mal, mas não temas, alma dileta. Quem como Deus, 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 quem como Deus. Nós te entregamos, Jesus, nossa vida, essa caminhada, todos os nossos irmãos que nos acompanham, nas tuas mãos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado por tudo. E que o Senhor nos abençoe, nos proteja, abençoe o lar de cada um que esteve conosco, né? E nós aguardamos vocês. Na próxima live, a gente vai lançar aí nas redes, né? Quem quiser participar também pelo WhatsApp, nós temos uma lista de transmissão diária. São as mesmas mensagens que está no Instagram, mas tem pessoas que não acompanham o Instagram, né? Eles não são muito de redes sociais, tem pessoas que não gostam. Então, a gente tem uma lista de transmissão diária, onde a gente posta as mensagens, né? A reflexão da leitura do dia, seja do Evangelho, seja do Salmo, seja de uma leitura. Nós estamos lá e nós postamos justamente os dias das lives, né? E por lá também, a gente vai também encaminhar aí o livreto, né? Do qual o Espírito Santo ungiu o coração do nosso irmão Fabiano e tornou as mãos dele e o pensamento dele instrumento do Reino de Deus. Um livreto muito Amém. bom, né? Muito bom mesmo. E agradecer a paciência, né? A paciência do povo aí que não, mas é tão bom. Eu acho que se tivesse uma ou duas pessoas e quando a gente fala sobre Deus, é tão lindo isso, né? Porque a gente quer mais. É a nossa alma que anseia pelo Senhor, então a gente quer mais, mais e mais. E isso é o Espírito Santo agindo na nossa vida. Então, como o Fabiano disse. Pode falar. Avisar que lá no meu Instagram, pessoal, eu também faço evangelização. Não é sempre, né? A corrida é grande. A corrida. Seguir lá, indicar também para algum amigo, porque o Instagram é moleza, viu? Eu tava com uma conta e perdi a conta, foi hackeada e perdi tudo. Não acredito, não. Tem disso. Né? Tem disso, né? Mesmo. Mas isso é coisa do inimigo, né? Porque sabe que a pessoa tá ali, aí vai uma criatura do nada, vai e faz. Mas estamos fortes. Então, Fabiano, aí sigam o Instagram dele, porque as mensagens dele são mensagens fortes, às vezes é tapa na cara, mas é uma tapa na cara precisa. Muitas vezes a gente quer fugir da verdade, mas a verdade é quem nos liberta. Então, Amém. Vai lá, siga a página do irmão, esse evangelizador, e que o Senhor te conceda cada dia mais força e fortaleza, viu? Porque só você sabe da batalha que é. Mas permaneça firme, meu irmão. E a casa aqui é sua, né? Vamos juntos aí nessa luta, né? Que o Senhor, nessa missão que o Senhor concedeu. Estamos juntos, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço para todo mundo, sua esposa, suas meninas. Deus abençoe. Amém, amém. Obrigada, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima live, em nome de Jesus. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esqueça de compartilhar essa live. Quem ainda não assistiu, vai ficar salva no Instagram, certo? Deus abençoe vocês.